Buenas tardes. Quisiera agradecer a la UNAM, a la DGB, al doctor Adolfo Rodríguez, por haberme invitado e ter a oportunidade de voltar a México. É uma alegria muito grande para mim, um honor. Então, quando eu recebi a invitação, respondi de imediato que ele aceitava, não? E depois fui a ver de que se tratava. Então, eu digo, que hago agora, não? Então, tratei de ler, não, ir todo por aí e decidi seguir, não, o que eu sei, não? Qual foi a experiência em termos de informação e desinformação. Então, vou fazer minha apresentação em dois trios, em dois ejes, não? Que um é o acesso aberto e o outro é a perspectiva, a problemática, não? Ou a necessidade de desenvolvermos uma indústria de informação mais forte em nossa região, em nossos países, não? E empiezo, então, citando latino-americanos, já que todos citaram, não? E se habla muito de como tratar de predecir o futuro, não? Então, Otávio Paz diz isso, que el hoy es el ayer e el ayer es hoy, não? Então, o que vai ser em el futuro depende muito do que hacemos e da situação de hoje em dia. O segundo é de um escritor brasileiro, Guimarães Rosa, muito difícil de traduzir, não? Porque usa muito linguagem, e disse que sapo não salta porque é bonito, não? Salta porque é necessário, não? Então, e isso é muito de lo que... E, obviamente, Jorge Luis Borges, que foi um bibliotecário, não? Sempre imaginei que o paraíso seria algum tipo de biblioteca. Bueno, essa semana é a semana do acesso aberto, então empiezo, não, com um mensagem da Declaração de Salvador, que hicimos em 2005, o acesso aberto da perspectiva do mundo em desenvolvimento, em el qual já nos dizíamos que em el mundo globalizado, com a ciência que pretende o que é universal, a exclusão ao acesso à informação é inaceitável. O acesso à informação deve se considerar um direito universal, independentemente das diferenças regionais. Mas se vocês miram o programa da Semana de Acesso Aberto, vocês vão ver que não há nadie do mundo em desenvolvimento. É muito estranho, mas me chocou, não? De qualquer maneira, nós participamos da semana, não? Em esse mundo que nós vivimos hoje em dia, não? Que é o mundo onde temos a maior crise econômica desde a década de 30 do passado, onde temos um percentagem de desemprego entre os jovens, não? Muito grande, não? Onde a biblioteca está presente, por lo menos para o futuro, onde temos todo esse movimento, não? De echar a los ditadores e buscar mais democracia, não? Temos também esse avanço da ciência ou não, que coloca em questão se a teoria de Einstein de la velocidade da luz como constante é verdade ou não. Mas o artículo que queria tomar é que foi publicado em X-Archive, não? Que é o primeiro, não é certo, instância de possibilidade de acesso aberto real, não é certo, que se criou. E nós outros, não, tivemos a visão, não, em América Latina de criar a Biblioteca Virtual em São Luís Cielo, não é certo, praticamente 5 anos de início das declarações do acesso aberto. Então, o que caracteriza a América Latina, de certa forma, é um pioneirismo, não é certo, na indústria ou na búsqueda do acesso aberto, e também em uso do CD-ROM, quando apareceu, aunque nós temos muitas dificuldades, não, de ir para o livro eletrônico e outras características da indústria da informação. Bueno, Cielo conseguiu, em junho deste ano, em primeiro lugar, a coleção de Brasil entre os top portals de acesso aberto, seguido depois, em 6º lugar, Chile, em 9º lugar, Espanha, e esperamos que México logo chegue aí, não? Este ano estamos com 1 milhão de downloads de artigos por dia. É dizer, isso é uma operação muito significativa, não é certo?
e estimamos que na rede todo isso deve chegar a 1,5, 1,6 milhões. A Espanha ganhou ontem, Cielo Espanha ganhou um prêmio por isso. Isso aqui é um artigo que acaba de sair em Science, que é um estudo, não, que toma, vamos chamar assim, o humor, o estado de espírito das pessoas ao longo da semana, segundo os intercâmbios de mensagens em Twitter. Não? Então, se descobre que temos um bom humor um tanto tempo depois de despertar, que à medida que o dia vai, nos ponemos de mau humor, não é certo? E etc, etc. E, obviamente, temos melhor humor no final de semana. Não? Então, essa ideia de que, obviamente, as redes sociais, o mundo passa a dirigir a nós outros, não é certo? É importante, mas também há que ter em conta, não é certo, as regras que rigem as interações no web. Então, nós temos essa reglita, não, de 1%, que se diz que 1% cria e 99% são observadores. Então, basar teorias somente em 1% é válido, mas não tanto, não é certo? Porque nós temos, igual que nas votações dos países, as chamadas maiorias silenciosas, que nos surpreende depois. Há também essa reglita del 99.1, que é a reglita de los wikis, onde há 1% que cria, 9% que modifica e 90% que lo lê. E há a famosa regra de Pareto, de Bradford, del 20% a 80%, que já foi citado aqui. E há, não é certo, essa questão chamada de participação inequitativa. Bom, eu tenho que economizar meu tempo, mas ayer foi lançado um livro, que também eu recomendo que vocês mirem, onde destaca que essa questão da relação 1%, 99%, se aplica também em quem ganha plata e quem ganha prestígio. Certo? Então, esse princípio não funciona também na tradução da plata e da coisa. Isso aqui já é um pouco mais sério. Não? Esse diz que um estudo que o número de amigos que uno tem em Facebook está relacionado com a quantidade de massa gris que temos em nosso cérebro. Não? Então, estamos chegando cerca de... Ok. Então, onde queremos chegar? O conhecimento, não é certo? É a capacidade de ação, nós outros sabemos todo isso, não? O conhecimento vem da informação, a informação vem de fontes de informação, e esses são os produtos, serviços, não? E processos, temos as tecnologias. Esse é o domínio da biblioteca. Então, muito da discussão que se hizo aqui, a biblioteca é o edifício, não é o edifício, a biblioteca é online, física, etc., em verdade, é uma instância onde podemos organizar conteúdos e dar serviço. E isso, em grande parte, é o que penso vai dirigir, não, a capacidade na indústria de informação no futuro. Nós temos também esse conhecimento, que às vezes é polêmico, porque o conhecimento está em nossa cabeça, e o ato de conhecer é um ato aislado, é um ato solitário, que, entretanto, ocorre em contextos e processos sociais. Então, toda a mecânica que se arma hoje dia de redes sociais, etc., pode girar em torno a isso. Então, um dos desafios da biblioteca, em termos de aquisição de produto, processo e serviço, é criar ambientes aprendizes informados, onde a individualidade de cada pode desenvolver mais conhecimento. E isso se aplica fora da universidade também. Bom, se nós vamos por aí, vamos chegar à conclusão que temos que ter um chip na cabeça, como disse Ellen, e nos conectamos, não? Estamos conectados. E, de certa forma, esse sempre foi meu sonho, não dá para pôr livro em minha cabeça. Não? Então, o celular é o mecanismo que está mais próximo a manter-nos em contato com essa biblioteca coletiva. Bueno, vou agora avançar para fazer minha apresentação em termos de o que são os questionamentos nossos. Que foi nos últimos 15 anos? O desenvolvimento de, como nós vimos, não, as coleções armazenadas em suporte digital, com liberação de espaço físico. Em América Latina, isso não se nota um grande uso disso. Aqui sim temos um câmbio muito grande, que é a aquisição centralizada. Há uma economia de escala muito grande
via consórcios e aquisição por governo, enriquecido por acesso aberto, e há um câmbio que é a aquisição de coleções exaustivas, não? Com pouquíssima limitação, e onde os modelos são determinados mais por os vendedores, por os brokers, do que por as bibliotecas. Okay? A grande vantagem, qual é? É que eu tenho todo, então está bem, eu tenho todo, está certo? Não hago seleção. Então, se eu vou comprar de Elsevier e quero solamente 100 títulos, vai dizer, não, para 100 títulos, tu paga o mesmo que 1.300. Então, para aquela lei de Bradford, para aqueles usuários, etc., etc. Então, esse é um problema que nós temos. Entendeu? Obviamente, disponibilidade de acesso e, de certa forma, pioneirismo da América Latina. Bom, relacionei alguns sites da América Latina aqui, e essa perspectiva nossa de como mirar os produtos, eu os miro desde 2 pontos de dimensão, 2 dimensões. A globalização, não é certo? Mirando desde a América Latina, não? De México, de Brasil, de outros países, e o outro, tecnologias de informação. Há um terceiro componente, que são as políticas, que eu não vou entrar, mas seria importante. Vou tomar algumas tablas do panorama da ciência do OECD deste ano para ter. Esse quadro mostra, não? Porque o OECD sempre fazia essas tablas sem levar em conta os BRICS, Brasil, Índia, China e Rússia. Então, aqui mostra como movem-se hoje essas inversões no mundo, não? Com uma mostra de globalização. E mira que interessante, a participação dos Estados Unidos na indústria de manufatura, certo? Bajou 27%, a de China cresceu 165%, a de Brasil 44%, etc., etc. O que passa aqui? Passa que grande parte dessas inversões vão para a manufatura em nossos países, que saem mais barato, não é certo? E na indústria da informação, não temos os dados aún, mas há algumas coisas da indústria da informação que é o seguinte: se eu hago EPUBs hoje em dia, quem me faz os EPUBs? Índia, Filipinas, China. Se eu tenho que fazer marcação de XML, quem nasce? Na Índia, China, etc. Não? Então, por exemplo, hoje em dia, para Cielo, fazer marcação de artículos sai mais caro em América Latina do que se nós outros fizermos em Índia ou em Filipinas. Então, de certa forma, não podemos competir com as grandes editoras americanas e europeias que fazem todo em Ásia. Não? Isso aqui é outro indicador importante, que são em las ramas de científica, 15 ramas que estão aí, quais são as instituições, departamentos, escolas que têm maior impacto científico. Então, nós vamos ver que a grande maioria de cada uma das coisas estão nos Estados Unidos e Inglaterra, depois França, etc. E a América Latina, dentre todas, só tem uma, tá certo, que é Brasil, e algumas lá de China. Então, o que passa? Nós estamos muito rezagados em termos de capacidade de produção científica para generar uma indústria que realmente seja competitiva. Então, temos que utilizar os mesmos outros mecanismos de parcerias, partnership, etc., para chegar a essa situação. Isso mostra a evolução da ciência. Obviamente, algum dia, nós outros vamos produzir ciência de qualidade, tá certo? E na mesma proporção que os outros, não? Aqui, como exemplo, não? Que é o exemplo crítico que nós temos na América Latina, mas também os 15 países com mais artigos no Web of Science. De ellos, 6 países que estão listados aí têm impacto de citações por artículo menor que a média mensual. Então, o que está passando? China, Brasil, Índia produzem uma quantidade muito grande de artículos, não? Por supuesto, pero que não tem o impacto que tem outro. Então, essa é uma situação crítica para nós. Aqui está uma das razões, é a relação entre a produção científica e a colaboração internacional. Quanto mais a colaboração internacional, mais é o número de situações. Isso já é conhecido, não? Mas se miramos a nós outros, estamos em uma linha de correlação muito abaixo, não? E isso, obviamente, afeta também em nossos produtos e decide também no que vamos comprar.
Um dos fatores disso são nossas revistas científicas. Quer dizer, as revistas científicas da América Latina foram, durante muitos anos, tratadas de maneira amadora, não tão profissional, pouco internacionalizada. Então, o que passa? Se nós miramos, certo? Aqui está a Índia, México, Chile, África do Sul, Brasil, todas nossas revistas, se medimos por área temática, têm fator de impacto em 90% abaixo da mediana. Então, dos grandes desafios que temos é aumentar o impacto de nossas revistas científicas para compensar um pouco. E também, obviamente, desenvolver produtos com valor. Mas nós temos uma coisa impressionante, que a América Latina é a região do mundo que mais produz em acesso aberto. É um liderazgo, não é certo, que temos muito grande. Isso foi também ajudado por Cielo e outros projetos, não? Mas está aí. Então, o grande desafio que temos, e isso se aplica a Cielo hoje, mas estamos seguindo o que hace PLOS, o que hace Biomed Centro, etc., que é como desenvolver um modelo de acesso aberto sustentável. Não? E, provavelmente, o modelo predominante hoje em dia é o modelo de pago por artículo, okay? Solamente que não vão pedir em América Latina para sacar de seu bolsillo, porque nadie tem. Então, a ideia é como criar fundos nacionais ou regionais que sejam capazes de financiar o autor a publicar. Certo? Criar esse mecanismo que estamos tratando de ensaiar em Brasil, de modo que o autor elige, tá certo? Qual é a revista onde quer publicar. Ok, tenho 5 minutos. Vou avançar aqui. Vou entrar, então, um pouco na área de tecnologia, bem rápida. Tomei como modelo um artigo de Lawrence Tesler, que foi publicado em 1991 em la revista Scientific American. Ele dividia os paradigmas do batch, do time sharing, desktop, network. Tem muita gente aqui que nem sabe disso, mas amanhã vai estar Enzo, não? E Enzo, como eu, andamos em todos esses paradigmas. Então, é muito interessante. Mas isso aqui, mira, ele disse, onde estava a tecnologia de informação nos 60? Estava na sala do computador, aire-acondicionado, nada entrava. Depois passou para terminal, depois passou para desktop e depois passou para mobile, o que temos hoje em dia. Mira a visão desse tipo em 90, é exatamente 20 anos atrás. Então, por isso que depois disse, bueno, antes era expert, especialista, indivíduos, grupos, era subserviência, dependência e libertar. Não? E aí, calculate, access, communicate, etc. Então, por onde vamos? Não? Então, eu tomei esse report, que vocês devem ler também, que é o World Report da Horizon, que usa as tendências de tecnologias para a educação e que, por lo tanto, serve para as bibliotecas. Então, vou bem rápido. Quais são as tendências principais? Quantidade de informação, expectativa de poder trabalhar em qualquer lugar e a qualquer hora, não é certo? O mundo é cada vez mais colaborativo. Então, mira, há a individualidade e a coletividade simultaneamente que eu disse antes. Tecnologia basada em nuvem, globalização, isso que está risco abaixo foi o que coloquei, globalização da investigação, web semântico. E aqui estão o que eu chamo as 6 tecnologias emergentes. Não? Então, eu pensava fazer um teste com vocês para ver, mas não temos tempo. Mas qual vocês imaginam que é a primeira e a segunda? A primeira é o livro eletrônico, a segunda, e obviamente préstamo de books, que eu ia falar, mas já se falou muito disso, então se necessita. E nós estamos desenvolvendo uma coleção, uma rede, um branch de Cielo para Cielo Livros, que vai ser lançado agora em dezembro. A segunda é telefones celulares. A terceira é realidade aumentada. A realidade aumentada, eu pongo um sombreiro, miro todos vocês, reconozco a face e me sale delante do currículo da vida. Mais ou menos isso. Pero en la biblioteca, lo que va a pasar, me parece que va a ser mucho más la realidad virtual aumentada. Es decir, tenemos la virtualidad, ¿cierto? Y con información tridimensional. Entonces, essa é uma possibilidade, já que haveria que especular.
O outro sim que me parece que é bastante viável são os jogos didáticos, não? Game-based learning, depois computação baseada em gestos, né? Podemos relacionar-nos com os livros daqui para adelante, não? Igual que jogamos com os jogos. E depois temos o aprendizagem analítico, que está baseado, não, a dar aos professores da universidade capacidade de seguimento da performance dos alunos, basado nas estatísticas que temos. Volvemos àquele gráfico inicial, aí que eu mostrei como está o humor, etc. Quer dizer, com base, como está todo registrado, podemos fazer essas análises. Bueno, daí vêm as dificuldades, analfabetismo digital, não? Oscar, 2 minutos para terminar, tá bem? Faltam 3, mas eu vou terminar em 2. Analfabetismo digital é um parente, eu vou contar um xiste que é muito bueno, porque nós outros estávamos em Bireme e tínhamos um serviço de desk, no help desk de ajuda telefônica, uma pessoa chama e diz, tem tal revista e tal artículo? Eu disse, sim, tenho. Né? E disse, eu posso conseguir? Sim, claro, pode vir. Qual é a direção? Então, Shirley disse, www.bireme.org. E o usuário disse, em que estação do metrô? Isso já não existe hoje. Então, o outro são as métricas, não, para as novas. E aí, idioma. Nadie falou de idioma em esses 3 dias. Idioma é a barreira principal que nós temos, tá certo? Em la educação, em la prática profissional e também na investigação. Então, um produto que sonhamos é que Google e outros não consigam desenvolver um tradutor, não é, de qualidade que pueda realmente fazer traduções. Esse é um desafio. Bom, conteúdo de livro, já falei disso, direito do autor. Também não se falou muito de ética, mas é uma questão crítica. Sustentabilidade do acesso aberto e digitalização. Estamos trabalhando em BHL, BHL. Vou terminar não, usando 3 frases para que não nos enlouqueçamos em esse processo. Gary Chapman disse já há 12 anos, toleramos dos computadores a imposição de regras e poder que jamais aceitaríamos de outra pessoa. E o melhor exemplo disso são as interfaces de entrada de registro MARC. Não é certo? Depois vem o outro, não? Diz que de repente nós podemos conhecer o mundo completamente, então podemos reprogramá-lo. Então, e o último aqui, que saiu recém também, diz que a espécie humana, não, como controle de engenharia genética, podemos dar volta à evolução, não é certo? E definir nossa própria coisa. Há uma empresa não, de agrotóxicos que desenvolveu uma soja transgênica que não aceita vamos chamar o mosquito, protege, não? E a ideia é ser um câmbio em ser humano para que ele leia somente livros da editora tal, não? Ok, então, quais os desafios? Acompanhar o desenvolvimento não, que temos de produtos e serviços e contextualizar em nossa situação. Apoiar comunidades de usuários na adoção das novas tendências e na superação das barreiras principais que temos, que são analfabetismo digital e idioma. E é isso. Graças.